Vamos lá. A gente vai conversar agora sobre os desdobramentos, dessas acusações de interferência na Polícia Federal com o ex-advogado-geral da União, o jurista Luiz Inácio Adams. O senhor me escuta? Muito boa tarde. Opa, apareceu. Boa tarde, Daniela. Tudo bem, doutor? Vou chamá-lo de Coutinho. ministro em referência, ao último cargo que o senhor ocupou. Bom, a gente está trazendo aqui, eu entendo que as novidades estão chegando para o senhor aí também a quente pela imprensa, mas se for possível aí falar em tese, há uma menção à existência, à preocupação com as famílias, no bojo de uma conversa sobre a troca de superintendência no Rio de Janeiro. Isso agrava, isso muda o patamar das acusações ou mesmo da investigação que está correndo contra o presidente Jair Bolsonaro? Olha, Daniela, esse processo de investigação está em curso ainda. Nós temos informações da imprensa que precisam ser verificadas com os processos, com a realidade do processo. Evidentemente, essa declaração do presidente ela é muito grave porque ela indica uma intenção, um motivo para trocas de comandos dentro da corporação. E essa finalidade, em última análise, gera ou reforça a suspeita que tinha sido levantada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Agora, eu acredito fundamentalmente que o ministro Celso de Mello, que conduz como decano da corte, ele é um dos ministros mais sérios do Brasil, é um jurista muito sério, com muita experiência, e eu acho que ele vai conduzir isso com muita tranquilidade. Eu acho que a agilidade que ele tem dado se deve fundamentalmente ao fato que o assunto requer uma resposta rápida. Não é possível que a gente viva num país tão politicamente dividido como nós vivemos hoje, se digladiando em cima de suspeitas de ilações. Então, acho que o ministro ele está dando uma dinâmica, um dinamismo exatamente para dar clareza, dar luz, de fato, ao que corresponde a essa realidade. E isso é muito bom, é necessário. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação traçando um paralelo dos depoimentos que foram apresentados com o vídeo que foi assistido hoje. Existe um peso diferente para cada uma dessa situação, porque o vídeo estaria revelando uma conversa do presidente diretamente para Sérgio Moro. E muito se falou de que os depoimentos não trouxeram o peso esperado. Que avaliação o senhor faz? A prova testemunhal é uma prova que você sempre olha com uma certa cautela, porque ela mistura informações de fato com opiniões, né? Nesse caso, há a manifestação, a opinião dos vários depoentes sobre os diversos acontecimentos. Ela nunca consegue, de fato, ser tão clara como a gente desejaria. Agora, o vídeo, ele é uma prova muito mais robusta, porque você está, em última análise, reproduzindo uma situação em que as pessoas não estão limitadas, estão falando de maneira franca e aberta, e isso acaba sendo um elemento muito forte do ponto de vista de prova. Mas, de novo, eu acredito que ainda é sempre bom ter cautela numa situação tão grave como essa, de esperar as evidências de fato surgirem, os fatos de fato serem desenvolvidos para chegar a alguma conclusão. Em princípio, eu acredito que, baseado no que foi informado a mídia e vocês na CNN estão divulgando, de fato a declaração é muito grave e, em última análise, ela gera uma intenção na troca que deve ser problemática do ponto de vista daquilo que compete ao presidente da República. Aproveitar que nós temos aqui o ex-advogado-geral da União, o jurista Luiz Inácio Adams, e que ele acompanhou. Muitíssimo obrigada, de novo, justificando a quem está nos assistindo. É uma praxe no jornalismo se referir ao convidado pelo último cargo público que ele ocupou. Então, ministro, muitíssimo obrigado pela gentileza de ter aguardado aí, mas agora para nós é muito valoroso, inclusive, ter um especialista podendo analisar. Veja que o presidente reconhece nessa primeira conversa com a imprensa após
a chegada do vídeo ao Supremo Tribunal Federal, que fala, assim, da família, mas dá um outro contexto, seria ali um contexto de segurança. Aparentemente, portanto, não há dúvida de que tem uma menção à família, como nós dissemos aqui, e sim ao contexto característico de batalha nos tribunais, né, ministro? Discutir aí, digamos assim, as miudezas, as filigramas. Conta pra gente que impressão o senhor ficou dessa manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o presidente da República está procurando apresentar o que ele entende, a versão, como você sabe, a versão dele. Por isso que eu acho que o vídeo é tão importante. Quer dizer, uma vez vendo o vídeo, uma vez compilando as falas do vídeo, vai poder se verificar de fato o que aconteceu. É importante que não lembrar, naquela época que o presidente Temer foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Dr. Gurgel, desculpe, não, o antigo Procurador-Geral da República, ele acusou, levantou hipóteses de crime que depois, vendo a gravação, ficaram menos evidentes. Então, evidente, isso tem que ser visto com a prova efetiva que vai ser apresentada. Antes disso, nós estamos, de fato, vendo muito um jogo de versões. Mas se configurar, de fato, a afirmação que foi apresentada à imprensa de uma preocupação com a família, no sentido da investigação, isso, de fato, é muito grave. Agora, isso tem que ser visto, de fato, com a demonstração da gravação e do depoimento e das falas que foram feitas naquele vídeo. Agora, doutor, o presidente fala com a imprensa ali e, obviamente, o presidente já assistiu o vídeo. Inclusive, o presidente disse que mandou legendar o vídeo em um determinado momento. Há alguns dias, ele disse que mandou legendar e que a equipe mandaria para ele no telefone, no WhatsApp. Eu queria perguntar o seguinte, se não tiver as palavras ali, Polícia Federal ou Superintendência, isso favorece demais a defesa do presidente da República? É difícil, assim, fica difícil avaliar do início, porque nós não estamos vendo o contexto da fala. Se o presidente está se referindo à segurança da família, já que ele é do Rio de Janeiro, ou se ele está se referindo a uma eventual investigação contra a família, isso vai ser verificável do contexto. Independentemente se você fala em superintendência ou se fala em Polícia Federal. O que é importante é você entender no conjunto do diálogo que se trava, e aí o diálogo aqui não é somente a fala do presidente, mas a fala do próprio ex-ministro Moro e dos participantes da reunião, de entender a que se refere exatamente a manifestação dele. Fora isso, nós estamos especulando alternativas versões que não ajudam a clarificar esse quadro. Eu acho que, se trata efetivamente de uma preocupação com a segurança da família, isso é uma coisa que, em última análise, sequer precisaria mudar o superintendente da Polícia Federal. Você pode garantir isso diretamente, até porque a segurança é provida pelo Plácio do Planalto, né? Diretamente, não via superintendência, designados policiais federais diretamente para trazer essa proteção. Como foi feito na campanha aos candidatos a presidente, como foi feito aos ministros da Justiça, assim em diante. Agora, do ponto de vista da investigação, eu acho que ela tem que desenvolver ainda mais. Ela está correndo com iniciativa, com dinamismo, que é importante. O ministro Celso Mello, como eu disse, é um ministro muito sério, é um ministro maduro, é um ministro que tem decano da casa, com muitos anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, e nessa condição ele tem plena condição de conduzir, eu acho que ele está conduzindo muito bem até o momento. Muito bem. Quero agradecer a presença do jurista Luiz Inácio Adams. A gente combinou até este horário. Eu sei que o senhor tem um compromisso na sequência. Obrigado por ter aguardado. A gente ouviu aqui as palavras do presidente e retomamos a entrevista. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gontijo.